Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Confeitar. E nesse episódio, pessoal, eu quero apresentar para vocês uma pessoa que vocês com certeza já viram por aqui antes, porque ela tá em todos os episódios. Mas será que vocês realmente conhecem essa pessoa? Vamos descobrir então? Ju Paife, seja muito bem-vinda a esse episódio do Pode Confeitar. Vai ser um prazer imenso te entrevistar e a gente poder conhecer um pouquinho de você e o que você tem para nos agregar aqui. Então, conta para nós, quem que é Ju Paife? Ju, um prazer estar aqui no Pode Confeitar, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês, trazendo um pouquinho de quem é a Ju, que embora pareça ser uma pergunta simples, tem uma resposta mais complexa, mas eu vou resumir aqui para vocês quem que é a Ju. Desculpa, gente, né, um pouco minha vergonha aqui, porque eu não apareço muito nas câmeras, mas tenha paciência comigo, tá? Gente, então vamos lá. Eu sou a Juliana, né? Para quem não sabia meu nome completo, eu sou Juliana Paife, né? Mais conhecida como Ju Paife aqui na minha cidade de Curitiba. Eu sou esposa do Felipe, tenho 2 filhos incríveis, que é o João Felipe e a Ana Júlia. Hoje eu sou confeiteira, né? Tenho uma loja, trabalho com doces finos para eventos, tenho alguns projetos aí em andamento, que eu acho que a gente vai poder contar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do podcast. Mas eu não amo só fazer doces, mas também como eu amo estar próximo de pessoas e ver também a transformação que os doces e a confeitaria pode gerar na vida de cada um. Que assim como eu tive meu início na confeitaria, que nós vamos abordar aqui também, eu também pude, né, conquistar e passar a viver da confeitaria, e eu acho que isso é o que mais me motiva, ver essa transformação. Muito bacana conhecer um pouquinho dessa história, desse seu início, mas conta aqui pra gente. A gente quer saber se você sempre foi confeiteira. Como é que foi esse teu início na confeitaria? Já tá no sangue? Conta pra nós essa trajetória. Não, não, eu não fui sempre confeiteira. Eu tive um início, né, na confeitaria e na época, no ano de 2013, eu trabalhava, tinha uma carreira estável, fiz um concurso público, passei, foi aquela euforia. E aí, depois de alguns anos, eu comecei a perceber e me assustar um pouco em pensar que eu poderia ficar 30, 40, 50 anos na mesma empresa. E sempre me interessei por empreendedorismo, por carreira, por motivação. E eu passei a acompanhar um pouco mais desses temas e aquilo começou a me deixar um pouco inquieta e insatisfeita. E eu comecei, poxa, o que eu poderia fazer para agregar na minha vida? O que eu poderia fazer aqui de diferente, além do que eu já faço, né? Sempre trabalhei nessa empresa que, sim, deu uma qualidade de vida incrível para mim, para minha família. Na época, o João, as crianças não tinham nascido ainda, mas, assim, nós conquistamos muitas coisas através desse momento, né, desses 10 anos que eu fiquei nessa empresa, mas aquilo me deixava com uma inquietude, né, eu sempre pensava o que eu poderia fazer a mais, né, os empreendedores vão me entender, mas a gente tem uma cabeça que não para, essa inquietude que não para, essa insatisfação boa, né, por querer mais, por conquistar algo mais, por desafios, e isso me pegava também. E aí eu comecei como a minha família sempre foi do ramo da gastronomia, meu pai teve restaurante, eu falo que os meus pais eram aqueles empreendedores raiz, né, minha mãe vendia salgados na fábrica que trabalhava, meus pais já tiveram carrinho de cachorro-quente também, gente, então eles faziam tudo para sobreviver, mas sempre ligados à alimentação. E eu amava cozinhar, não tanto a parte salgada, mas eu amava fazer doces, amava acompanhar as minhas avós, quando eu passava as férias na casa delas, fazendo bolo de cenoura, bolo de chocolate. Eu era a que estava ali sempre junto para poder aprender, aquilo me fazia muito feliz. E aí, bom, eu pensei, poxa, gente, né, gastronomia, já estamos no ramo, vamos fazer doce para vender. E aí que começou a minha carreira dentro da confeitaria com um único produto. Mas, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, né? Contei um pouquinho dessa trajetória, mas não fui sempre confeiteira, não tinha experiência nenhuma quando eu comecei, até que eu decidi fazer o meu primeiro inventar na cozinha ali meu primeiro produto para vender intencionalmente, né? Levei para os meus colegas lá na empresa que eu trabalhava, primeiro para eles provarem, e aí depois que eles provaram, falei, bom, então agora vamos vender aqui para vocês, toda semana eu vou trazer esse produto, que foi o cupcake,
Então, e eu nem imaginei que esse cupcake poderia me levar a lugares que eu estou hoje, né? Construir tudo que nós construímos hoje com o único produto que deu errado, inclusive no primeiro que eu fiz, desandou tudo, recobertura, não ficou nada bonito, nada agradável, mas a gente é brasileiro, a gente não desiste e aquilo começou a mexer comigo, né? O fazer doce, o empreender, aquilo começou, foi um início, né, de algo grandioso que eu mal sabia que estava para acontecer na minha vida. E como é que foi largar, né, deixar essa carreira, que você estava ali numa empresa totalmente com garantia, né, do seu futuro, com estabilidade, garantia de aposentadoria, e como é que foi deixar tudo isso, tomar essa decisão para poder viver de algo incerto, né, querendo ou não, viver da confeitaria era algo totalmente certo na sua vida, não tinha uma garantia como a sua carreira. Foi fácil essa decisão? Como que foi esse processo até você chegar realmente no momento em que falar, ei, agora é hora de sair? Olha, e né, realmente eu deixei essa carreira depois de 10 anos. Não foi fácil. De 2013 até 2019, que foi o período em que eu trabalhei conciliando os doces com a minha carreira dentro da empresa, foram muitos altos e baixos, parava, depois eu continuava, depois eu voltava, aí eu fazia as encomendas. Então, assim, eu fui muito inconstante em todo esse processo, né? Por medo, principalmente por medo e pelas dúvidas, porque ao mesmo tempo que eu queria empreender e fazer isso dar certo, porque no começo eu criei nome, era a Toca do Cupcake, para quem, né, não sabe, quem acompanhou, quem, né, já acompanha a minha história faz muito tempo, lembra da Toca do Cupcake, gente? Então, assim, quando eu comecei a vender, eu já dei nome, já criei página, já criei site, comecei a atender outros clientes e as demandas começaram a surgir. Então, foi uma loucura todo esse processo. Mas como era algo que não dependia de mim para sobreviver, digamos assim, não era minha fonte de renda principal, eu nunca fui tão constante durante todo esse tempo. Tiveram várias idas e vindas, né, como eu comentei com vocês. Então, eu tive vários momentos de dúvidas. Puxa, será que é isso mesmo? Será que isso vai acontecer? Será que isso é para mim? Como assim vai dar certo? Eu vou trocar tudo isso que eu vivo hoje, né? Aquele emprego garantido, vale alimentação, todos os benefícios que uma boa empresa pública, né, fornece para os seus colaboradores. E a confeitaria não me trazia esse retorno ainda, né? Então, assim, realmente foram momentos de muitas incertezas, até que, em 2019, eu decidi apostar em mim. Sabe aquele ano que você fala, gente, esse ano eu vou cumprir as promessas que eu sempre faço e não cumpro, né? Porque a gente é dessas, né? Muitas vezes você faz a promessa, dezembro, 31 de dezembro, você tá lá prometendo que você vai emagrecer, que você vai fazer tal curso, que você vai deslanchar, que você vai fazer aquilo, e aí começa janeiro, tudo bem, aí fevereiro, março, e as coisas vão desandando no decorrer do ano com toda a nossa correria, né? Mas naquele ano de 2018 para 2019, eu falei, 2019 eu vou investir em mim. E aí foi isso que eu fiz. Eu acho que isso foi uma grande chave, assim, para minha vida, porque eu já estava há 9 anos na Copel, né, que era a empresa que eu trabalhava, não tinha falado o nome daqui, mas é a empresa, a nossa companhia de energia aqui do Paraná. Então, esse processo, né, de autoconhecimento foi, assim, uma virada de chave para mim, foi crucial para eu ter tomado a decisão de sair da empresa. Então, eu já tinha decidido trabalhar no mercado de eventos, né, iniciei meu primeiro casamento em 2016, e aí foi o momento em que começou a vir uma demanda maior de eventos, já tinha feito alguns cursos, algumas especializações, lido alguns livros e tal. A parte técnica eu já estava me sentindo preparada, mas faltava o emocional, faltava a coragem e faltava saber se era aquilo mesmo que eu queria. Então, nesse ano, eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a fazer cursos, e um curso, assim, que com certeza eu posso dizer para vocês, gente, que mudou a minha vida, foi o curso de oratória. A comunicação transformou a minha vida, né? O fato de eu estar aqui falando para vocês no microfone é algo sensacional, é algo surreal, e quem me conheceu na adolescência, até depois, né, na faculdade, lembra de uma menina extremamente tímida, extremamente quietinha, que não tinha boca para nada, né? Muitos já devem ter ouvido isso. E o fato de eu estar aqui falando com vocês, né, falando para todos vocês aqui, com certeza é uma vitória. E isso se dá muito ao curso de oratória que eu fiz, porque nesse curso eu aprendi que comunicação ela é treinável,
né? Nem todo mundo nasce com esse dom da comunicação, mas é possível treinar, é possível a gente ter técnicas para isso também. E eu aprendi também nesse curso com a professora Sheila, né? Se você estiver me ouvindo, prof, eu lembro com muito carinho de você e eu mando um beijo para você também, porque isso fez total diferença na minha vida, que foi o protagonismo da minha vida, da minha história. Então, desde os primeiros momentos, ela falou da importância de você ser protagonista, né? Onde que você quer sentar? Você quer trabalhar naquela empresa em que ninguém percebe que você existe, que você está lá, só fazer o teu, né? Ah, vou lá, boto ponto, saio, vou embora e tudo mais. Ou você quer realmente que as pessoas notem você? E isso eu aprendi muito, né? Com a oratória e tudo mais. E isso eu acabei levando para a minha vida dentro da empresa que eu trabalhava. Então, eu comecei a treinar vários momentos, comunicação, vários momentos eu me trancava na salinha da Copel, depois que todo mundo já tinha ido embora para treinar uma palestra, porque a gente tinha que apresentar uma palestra no final. E eu lembro muito claramente que eu me ofereci para dar treinamento dentro da empresa e o supervisor acatou, falando, não, bora lá, vamos treinar, vamos... E assim, eu ainda ministrei 7 treinamentos. Então, gente, foi o ano que eu mais me dediquei dentro da empresa, porque até os 9 anos, de 2010 a 2019, dentro da empresa que eu trabalhava, era uma completa anônima. Eu era aquela funcionária perfeitinha, sabe? Que fazia as coisas certinho, fazia horários quando precisava, batia o ponto, mas ninguém me enxergava. Então, em 2019, eu decidi ser vista por mim mesma, para me desafiar e para mostrar que eu era capaz também. Então, participei de projetos dentro da empresa, ganhei uma carta de recomendação do gerente. Gente, foi o ano na minha vida. E aí eu falei com isso, falei, gente, poxa, se tá dando tão certo aqui, né, por que lá fora não pode estar? Por que com a confeitaria não pode dar certo? Então, eu olhava pela janela, eu lembro de eu sentada assim na frente do computador, e às vezes eu olhava lá pela janela, eu tava fazendo aquela minha atividade repetitiva, ok, mesmo quando tava dando treinamento, outras atividades, eu olhava para mim e falei, poxa, aqui tá dando certo, né? Olha só o que tá acontecendo agora, imagine lá fora. Imagina o que tem por trás, né, de tudo isso, dessas 4 paredes. Então, eu era muito inquieta nesse nível, assim, sabe? Então, isso me motivou muito a sair, né, em dezembro de 2019, eu realmente saí da empresa e fazer acontecer, e assim, as pessoas ficavam totalmente, queriam me perguntar, sentavam comigo e me perguntavam, Ju, mas o que aconteceu, por que você está saindo? Eu ia explicava exatamente isso que eu estou falando para vocês, eu explicava para as pessoas. Então, o meu filho naquela época era pequeno, o João já tinha nascido, ele tinha um ano e pouquinho nessa época, então assim, me proporcionar poder ficar mais próximo dele, acompanhar o crescimento dele, isso para mim assim fez muita diferença, porque de fato eu passei a acompanhar o crescimento dele. Então, entre outros motivos, né, realização pessoal, só quem é confeiteira que faz os doces sabe o quanto é importante o nosso trabalho, essa transformação que nós fazemos, né, de transformar um produto que não é nada em um produto maravilhoso, um bolo, um doce, um chocolate. Então, a transformação que a confeitaria gera, essa criatividade mexe muito comigo, e poder levar isso para as pessoas e depois ter o retorno do seu cliente, feedback, aquilo me trazia uma realização muito grande. Eu queria amplificar isso na minha vida e eu só poderia fazer isso me dedicando 100% à confeitaria. Enquanto eu estava dedicando 50% para a Copel, 50% para a confeitaria, e nenhum dos dois eu deslanchava de fato. Então, eu teria que tomar uma decisão na minha vida, e a decisão na minha vida não foi ter um plano B. As pessoas perguntavam para mim, mas por que você não pede para sair por um tempo? E eu falei, gente, não posso ter plano B. Porque se eu tiver plano B, não vai dar certo. Eu sempre vou olhar para trás e vou querer voltar. Então, o plano B é fazer o plano A dar certo. Então, foi exatamente por esse motivo que eu saí, e esse ano de 2019 me fez tomar a coragem necessária para poder acreditar no potencial que eu era capaz e fazer tudo isso acontecer. Não foi fácil, falando aqui, nossa, eu tô super feliz e orgulhosa de tudo isso que aconteceu, mas eu fiquei tremendo na base, né? Quando eu apertei aquele botãozinho que fala para pedir para sair, né, e tudo mais, e conversei com os meus gerentes e tal, eu tava tremendo na base, mas eu tava com uma convicção dentro de mim de que era a decisão certa a ser tomada. Conta pra gente agora, Ju, então, como é que foi esse teu início na confeitaria mesmo? Qual foi o primeiro produto que você criou? E por que a confeitaria? O que despertou você a iniciar nesse mercado tão doce da confeitaria? Então, como eu comentei aqui com vocês, Ju, o meu início na confeitaria foi muito do zero mesmo. Então, eu fui numa loja de confeitaria. Quando eu decidi, né, isso que eu comentei com você, de fazer doces para vender e tudo mais, eu fui numa loja de confeitaria e falei,
moço, o que eu preciso para fazer o cupcake? Porque eu coloquei na minha cabeça que tinha que ser cupcake, porque acho que era o doce da moda na época. Então, assim, cuidado com doces da moda, tá? Hoje em dia a gente tem muitos, né, sugestões no Reels e tudo mais, mas pra mim fez muito sentido aquilo e eu coloquei na minha cabeça que tinha que ser o cupcake. E aí eu perguntei o que eu precisava pra fazer um cupcake e tal. Ele falou, você precisa dessa forma aqui, dessa forminha. Ele deu, acho que até aquele marshmallow que você uma pré-mistura e tudo mais, e eu comprei aquilo. E foi R$ 55 mais ou menos que eu gastei na época para começar a fazer os meus testes, né? Até que eu testei o primeiro cupcake, que não deu certo e tudo mais. Então, para mim tem essa marca registrada do cupcake, depois aí o nome que eu comentei com vocês, né? Mas, e depois disso, né, eu não imaginava que esse produto pudesse me levar a lugares tão longe. Porque aí depois vieram outros produtos, as pessoas perguntavam, sabe, né, gente, vocês conhecem, né, já tiveram clientes assim, você começa a fazer um produto, as pessoas, mas você faz brigadeiro, você faz bolo, você faz salgado, e aí a pessoa quer encontrar em você tudo que precisa para atender aquela festa dela. Então eu comecei a fazer brigadeiros, bolo, torta, enfim, mesmo que eu nunca tinha feito, eu comecei a me aventurar e me desafiar a fazer. Claro, fiz cursos também, algumas aulas shows, depois eu fiz uma pós-graduação na área. Na época eu era formada já em administração e após era em chefe patissier, isso foi em 2016, mas tudo isso me levou aonde eu tô hoje, né? Que hoje nós trabalhamos já temos um portfólio bem maior. O cupcake, hoje em dia, ele já nem é tão o produto principal. A gente faz também, mas ele não tá no nosso cardápio principal, né? A gente atende muito corporativos com os cupcakes, mas hoje nós fazemos doces finos para eventos, que é o nosso produto principal, né? Falando de doces, atendemos delivery também. E aí nós temos outros produtos que vieram depois, mas eu comecei como a maioria das confeiteiras, na cozinha de casa, do zero mesmo. E hoje, graças a Deus, né, a gente tem uma referência aqui em Curitiba no quesito doces finos. Já tenho minha loja também, tenho 4 colaboradores. Então, acho que aquela Ju lá de 2019, de 2013, quando eu comecei, não imaginou que um cupcake poderia trazer até onde eu tô hoje. Uau, muita coisa aconteceu, hein? Desde quando você decidiu, né, deixar essa carreira, construiu tudo isso que você falou aqui para nós, docecinos, mercado de casamento, criou esse evento sensacional que é o Confeita Curitiba, e eu tenho certeza que tem levado aí muita inspiração, transformação aí para a vida de muitas confeiteiras. Acho que como você falou, né, gente, eu tenho certeza que muitas confeiteiras aí devem concordar comigo que o doce ele transforma vidas, e não só pelo doce em si, né, pela aparência do doce, pela beleza, ou por ser o nosso negócio, mas o doce, ele faz parte de comemorações, faz parte de momentos alegres, de momentos felizes na vida das pessoas, e não só transforma a vida dos nossos clientes, mas também a nossa própria vida. E é muito legal que você esteja levando essa mensagem, porque a ideia é que a pessoa realmente possa perceber que é importante, que é possível viver da confeitaria, construir um negócio, ter lucro com confeitaria, porque às vezes a pessoa acha, quem olha de fora acha que a confeitaria pode ser só um hobby, pode ser só só para ser uma renda extra, nunca a renda principal, né? Por que não ser a renda principal? E com Confeita, com todos esses projetos aí que você mencionou, que foram criados, essa mensagem é muito legal, porque é exatamente isso que você tem levado para centenas de confeiteiras. Parabéns pelo projeto, por essa iniciativa. E eu quero que você fale um pouquinho para nós também do podcast, do Pode Confeitar, como que surgiu essa ideia e por que também fazer mais esse projeto em meio a tantos outros. E o podcast também surgiu com essa mesma visão do Confeita, só que de uma forma que eu pudesse alcançar mais pessoas, né? A gente, com um podcast, a gente tem uma amplitude muito maior, consegue alcançar muito mais pessoas com a internet, né? Então, visando essa mesma transformação, ouvir histórias reais de confeiteiros aqui do dia a dia, né? Pessoas que estão aqui lidando com realmente a mão na massa, fazendo acontecer para construir o seu sonho, para construir o seu projeto. Então, a gente traz essas pessoas para que possam inspirar outras pessoas, para que possam inspirar você também aí na sua casa
a saber que sim, é possível, que dá certo, sempre pensando lá na frente, pensando para cima, e da forma que a pessoa quiser se encaixar dentro daquele mundo, se ela quer ter loja, se ela não quer ter loja, se ela quer ter um ateliê, a ideia do podcast é falar, é possível, da forma que você quiser viver nesse mundo empreendedor, é possível, mas a ideia é que a confeitaria seja uma fonte de renda principal que pague as contas de verdade, que a pessoa tenha liberdade de tempo também, porque não adianta ficar madrugadas afora, né, como eu já fiquei muito, tenho certeza que muitas confeiteiras já ficaram também, sendo que muitas vezes não vê nenhum retorno no final do mês, né, então o podcast veio com isso também, com esse objetivo de trazer instrução, conhecimento e abranger muito, muito mais pessoas. E além também de trabalhar com os doces que nós trabalhamos, a gente tem o Confeita Curitiba, né? Foi um evento que eu criei ele em 2023 para justamente levar a transformação, né? Que eu falei para vocês desde o início, né? Que meu propósito vai além de fazer doces em si, mas eu acredito muito na transformação que o empreendedorismo gera e que a confeitaria pode gerar na vida da pessoa. Então, com isso, foi criado, acho que foi dos céus, assim, que veio o Confeita Curitiba, visando essa transformação, levar essa mensagem empreendedora, que é possível, né, a pessoa começar do zero, da cozinha da casa dela, claro que a gente tem que querer crescer, tem que querer se profissionalizar, para que você saia de uma produção informal, para você se formalizar e atender grandes clientes, né, como a gente passou a atender, né, grandes casamentos, grandes eventos corporativos, 18 mil doces para um único evento, né, um grande marco da nossa carreira também, precisa querer crescer e se profissionalizar, e o Confeita Curitiba veio para isso, né, para um evento totalmente inédito, novo na região, que veio fomentar, né, daquela mexida na confeitaria, unir, né, os confeiteiros, porque é um dia único em que a pessoa consegue ter acesso às marcas, palestras e mensagens que vão ser relevantes não só para a vida dela, né, motivacional e tudo mais, inspiradoras, mas também para o negócio dela. O que eu preciso fazer para crescer? O que eu preciso fazer para construir uma marca, para trabalhar vendas, marketing, finanças, todas as dores que eu já passei, né, desde o início até hoje, que a gente nunca para de aprender. Essa mensagem que a gente leva no Confeita Curitiba, então, é muito transformador. Ju, eu quero te agradecer imensamente pela tua presença, por você ter topado estar aqui conosco em todos os episódios do Pode Confeitar. Obrigada por ter trazido um pouquinho da sua história. Eu tenho certeza que muita gente não conhecia, né, essas particularidades, esse seu lado, e eu tenho certeza que agregou muito aí na vida dos nossos ouvintes. Ju, muito obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal. Obrigada aos ouvintes aí do Pode Confeitar. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho dessa história, dessa trajetória de uma forma bem resumida. Quem sabe a gente tem uma outra oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre isso, mas eu agradeço demais e espero que de alguma forma tenha agregado na sua vida. Esse projeto é tão maravilhoso e eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com tudo isso que está acontecendo, que você possa ouvir, se tiver nas suas produções, no carro, onde quer que você esteja, ouça ou Pode Confeitar, porque eu tenho certeza que vai gerar transformação aí para você, vai te impactar, vai trazer insights, coisas muito bacanas para que você possa ir aplicar no seu dia a dia. Obrigada mesmo pelo convite, desejo todo o sucesso do mundo e que vocês continuem acompanhando aqui esse projeto tão maravilhoso, o podcast também. E acompanhe também, gente, a Ju Paiva Patisserie, o Confeita Curitiba, que todos os projetos foram criados para que gere uma transformação na sua vida e a gente possa elevar a confeitaria aí para um outro nível no nosso país. Você topa vir comigo nessa? Tchau, gente. Obrigada. Gente, continue acompanhando aqui o Pode Confeitar. Eu acredito que a mensagem tenha sido dada, tenha sido entregue e que você possa realmente maratonar os episódios e acompanhar cada história empreendedora que está sendo contada aqui, porque são histórias reais de pessoas que vivem no dia a dia batalhando para fazer acontecer, para construir o seu sonho e para realmente deixar um legado aqui nessa terra com o empreendedorismo, com vidas transformadas, não só através dos doces que nós entregamos, mas também da mensagem que nós levamos. A confeitaria precisa dessa união, precisa dessa força e que você compartilhe com o máximo de pessoas os episódios do Pode Confeitar, comenta, qualquer dúvida que você tenha, coloca aqui que eu vou ter um imenso prazer em responder
cada um de vocês. Continue nos acompanhando em todas as redes, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, porque aqui você sabe que o conteúdo é de qualidade e as pessoas são de verdade. Aqui você sabe que você pode confeitar.